A lenda do lobisomem. A lenda do lobisomem é conhecida praticamente no mundo todo. Ela o define como um ser, parte homem, parte lobo, que foi amaldiçoado com a licantropia, ato de transformar-se em lobo. Aquele que é amaldiçoado transforma-se no lobisomem nas noites de lua cheia. Algumas variações da lenda falam que a licantropia foi resultado de um pacto de um homem com o diabo. Uma vez transformado em lobisomem, a pessoa parte freneticamente à procura de vítimas para matá-las. A cultura popular moderna alastrou a ideia de que o lobisomem é vulnerável somente à bala de prata ou a objetos cortantes feitos também de prata. Assim, a única forma de matá-lo seria por meio de objetos feitos desse metal. A cultura popular moderna também espalhou que a maldição do lobisomem pode ser transmitida hereditariamente, isto é, de pai para filho, e que aqueles que são mordidos por ele e sobrevivem transformam-se também em lobisomens pouco tempo depois. Lobisomem no Brasil. Aqui no Brasil, como mencionamos, a lenda do lobisomem chegou por meio dos portugueses, e alguns estudos realizados concluíram que não existia uma lenda desse tipo entre os povos indígenas. O mais próximo disso eram lendas que acreditavam que homens ou mulheres poderiam transformar-se em alguns animais da floresta. Essa lenda no folclore brasileiro acabou adquirindo elementos presentes na sua versão portuguesa. Assim, era comum acreditar que o lobisomem era o homem nascido depois que a mãe tivesse 7 filhas, embora versões da lenda falem que se nascessem 7 filhos homens, o 8º filho também seria um lobisomem. No norte do Brasil, a lobisomem era o homem que tinha a saúde debilitada, e aquele que fosse anêmico acabaria transformando-se nele. Uma vez transformado, alimenta-se do sangue de outros humanos para compensar a pobre dieta comum deles. A transformação acontecia nas noites de quinta para sexta-feira. No sul, por sua vez, o fato que transformava o homem em lobisomem era o incesto. No Brasil, não houve registro no folclore da crença na transformação de mulheres em lobisomens. No nosso folclore, somente os homens tornam-se lobisomens. Outra crença relacionada ao lobisomem no Brasil é que no interior de São Paulo, acreditava-se que esse ser tentava invadir as casas para comer as crianças. Muitos acreditavam que o lobisomem ia atrás especialmente de crianças não batizadas. O que as lendas falavam sobre a cura do lobisomem? Em geral, acreditava-se que esse ser poderia ser curado se fosse ferido gravemente com determinados objetos. Um desses objetos era uma bala banhada com cera de vela de um altar em que tivesse sido celebrado 3 missas do galo ou 3 missas de domingo. Mula sem cabeça. A mula sem cabeça é um personagem do folclore brasileiro e um dos mais conhecidos mitos do Brasil. A lenda da mula sem cabeça conta a história de uma burrinha de cor preta ou marrom que, em lugar da cabeça, tem uma tocha de fogo. A burrinha possui ferraduras de aço ou prata e relincha tão alto que se ouve a muitos metros de distância. Também é comum ouvir o animal soluçando como um ser humano. Diz-se que a mula costuma correr pelas matas e campos, assustando pessoas e animais. Existem diferentes versões para a origem da mula sem cabeça. As duas principais são: conta-se que uma mulher que dormisse com o namorado antes do casamento poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Essa versão estava ligada às tradições das famílias que buscavam o controle dos relacionamentos amorosos de suas filhas. Era uma forma de mantê-las dentro dos padrões morais da época. Uma outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com um padre seria castigada e transformada em mula sem cabeça. De cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam manter um relacionamento amoroso com os sacerdotes da Igreja Católica. Segundo a narrativa, o encantamento
Segundo a narrativa, o encantamento acontecia nas noites de quinta-feira, quando a mulher era transformada em mula sem cabeça. Ela lançava fogo pelo pescoço e corria em disparada pelas matas e pelos campos. Com as patas, despedaçava os animais e as pessoas que surgissem em sua frente. O encantamento desaparecia no terceiro cantar do galo. Nesse momento, a mulher voltava à sua normalidade, geralmente exausta e ferida. Para acabar de vez com o encantamento que recaía sobre a pecadora, alguém deveria arrancar os freios da mula ou furá-la com algum objeto pontiagudo, a fim de tirar-lhe sangue, mesmo que fosse apenas uma gota. O encantamento também poderia ser tirado pelo padre, o amante, que deveria amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar as missas. Origem da lenda da mula sem cabeça. Você sabia que a mula sem cabeça não é uma história originalmente brasileira? A lenda provavelmente teve sua origem nos povos da Península Ibérica e foi trazida para a América pelos portugueses e espanhóis. No Brasil, a lenda se espalhou pela área rural, pela zona canavieira do Nordeste e pelo interior do Sudeste do país. No folclore mexicano, a lenda da mula sem cabeça é conhecida como malora. Na Argentina, ficou conhecida com o nome de alma mula, podendo também ser chamada de mula ânima, tatacunha ou mula fraileira. Sentiu curiosidade sobre a cultura das regiões Nordeste e Sudeste? Tem que cortar isso. A lenda do Saci Pererê. A lenda do Saci Pererê é considerada uma das mais emblemáticas do folclore brasileiro. O Saci Pererê, ou simplesmente Saci, é um menino negro e travesso que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos. Uma das importantes características desse personagem é que ele possui apenas uma perna. O Saci Pererê é um personagem muito travesso que se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. Suas principais travessuras são trançar os cabelos dos animais durante a noite, fazer sumir objetos, como os dedais das costureiras, e ainda assobiar de maneira muito estridente para assustar os viajantes. Reza a lenda que ele costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo-as queimar a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem o domínio das matas e, por isso, possui outra função denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e de preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. Em muitas regiões do Brasil, o Saci é considerado um personagem maléfico, pois ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata e ainda costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem autorização. A lenda garante que para capturar o Saci Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo numa garrafa. Acredita-se que o Saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos, e após esse período, vive mais 77 praticando suas travessuras entre os humanos e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci torna-se um cogumelo venenoso. A origem do Saci Pererê. Originária nas tribos indígenas do sul do Brasil, a lenda do Saci Pererê existe desde fins dos tempos coloniais. O termo Saci é oriundo do termo tupi saci, que representa o nome de um pássaro. Esse pássaro é conhecido pelos nomes Saci, Matim Pererê ou Martim Pererê, em tupi, Matim Tapere. Ela é contada em todas as regiões brasileiras e, por isso, a história modifica-se conforme o local. Em alguns lugares, esse personagem possui nomes diferentes, como Saci Sererê, Matim Pererê, Matita Perê, Saci Sassurá e Saci Trique. Inicialmente, o Saci era retratado como um personagem negro e endiabrado, que possuía 2 pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar o pito, ou seja, o cachimbo. O gorrinho vermelho do Saci Pererê, por sua vez, advém do folclore do norte de Portugal. Era utilizado pelo lendário trágico que possuía poderes sobrenaturais.